Olá, pessoal! Vamos estudar? Hoje nós vamos exercitar, tá? Nós vamos exercitar um pouco de adição e subtração com números inteiros, regrinhas de sinais. Então, vamos lá. Número 1. Calcule o resultado de cada adição. Não esqueça de tirar os parênteses, né? Os números que estão no parênteses. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Eu tenho aqui o mais 2. Observe que eu tirei o mais 5 do parênteses. Esse mais que está fora do parênteses, ele não altera o sinal que está aqui dentro. Então, vai continuar mais 5. Aí, segue aquela regrinha. Sinais iguais, somam-se os números e conserva o mesmo sinal. Ou seja, ganhei 2, ganhei 5, fiquei com um lucro de 7. Letra B. Vamos tirar o mais 1 do parênteses. Esse mais aqui, que está fora, ele não altera o sinal que está dentro, então eu cancelo. Sobra o mais 4. Então, aqui, sinais iguais, somam-se os números, 1 mais 4, 5, e conservam o mesmo sinal. Lucro mais lucro dá um lucro maior ainda. Mais 6. Mais o que tá dentro do parênteses, esse mais não vai alterar nada, eu só tiro o mais 3 do parênteses. 6 mais 3, 9, e conservo o mesmo sinal. Sinais iguais, somam os números e conserva o mesmo sinal. Mais 5, mais o mais 1, esse mais não vai alterar nada, continua mais 1. Então, sinais iguais, eu somo os números e conservo o mesmo sinal. Aqui, mais 7, mais 5, eu cancelo, porque não vai alterar o sinal do mais 5, e coloco mais 5 aqui. Mais 5, mais 7, eu tenho 7 mais 5, 12. Conserva o mesmo sinal. Lucro mais lucro vai dar um lucro. Mais 10, mais o mais 12. Esse mais não altera em nada o mais 12. Então, eu tiro o mais 12 do parênteses. Ganhei 10, ganhei 12, fiquei com mais 22. Sinais iguais. Somam-se os números e conservam o mesmo sinal. Agora que eu tenho 3 números, não tem problema. Vamos seguir a ordem. Mais 6, mais 4, esse mais não altera em nada o mais 4, mais 7. Esse mais antes do parênteses não altera em nada o sinal que está dentro do parênteses. Então, nós temos aqui mais 7. 6 mais 4, 10. 10 mais 7, 17. Sinais iguais, eu somo tudo e conservo o mesmo sinal. Ganhei, 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 fiquei com 17 positivo. Aqui, mesma coisa. Mais 4, esse sinal não altera o sinal do mais 1, esse mais não altera o sinal do mais 10. Então, o que nós temos aqui? 4 mais 1, 5. 5 mais 10, 15. Então, sinais iguais, eu somo tudo e conservo o mesmo sinal. Estão vendo? Não é difícil. Mais 10, mais 4, esse mais não altera o sinal do parênteses, continua mais 4. Mais 1, esse mais não altera o sinal do mais 1, continua mais 1. Sinais iguais, ó, são todos sinais iguais, são todos lucros, então eu vou somar tudo de uma vez. 10 mais 4, 14. 14 mais 1, 15, e conserva o mesmo sinal. Resumindo, né, observando de novo, a soma de 2 números ou mais números positivos dá sempre um número positivo. Lembre-se, sinais iguais, somam-se os números e conserva o mesmo sinal. Resumindo, lucro mais lucro tem que dar sempre um lucro. Número 2. Nós temos aqui o número
2. Calcule o resultado de cada adição. Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos 22, vou tirar do parênteses, mais, não altera em nada, menos 10. Só que aqui eu tenho duas dívidas, não tem problema. É sinal igual, mesma coisa. Sinais iguais, eu somo os dois números, 22 mais 10, 32. E vou conservar o mesmo sinal. Gastei 22, gastei 10, fiquei com uma dívida de 32, certo? Aqui, eu devo 5, mais uma outra dívida. Esse mais não altera o sinal que está no parênteses. Então, eu tenho aqui menos 3, eu tiro ele do parênteses. Sinais iguais, eu somo os números e conservo o mesmo sinal. Perdi 5, perdi 3, perdi um total de 8. Menos 7. Esse mais aqui não altera o sinal do negativo do 1. Então, eu tenho menos 7, menos 1, menos 8. Perdi 7, perdi 1, tive um prejuízo de 8. Menos 200. Tiro o menos 100 do parênteses, esse mais não altera nada. Fica menos 100. Sinais iguais, somo os dois números, 200 mais 100, 300, e conservo o mesmo sinal. Aqui, menos 30, tiro do parênteses. Esse mais não altera em nada o sinal de menos que está dentro do parênteses. Então, eu tenho sinais iguais, duas dívidas. Devo 30, devo 40, minha dívida é 70. Então, eu somo as duas dívidas e continuo com o sinal da dívida, porque dívida mais dívida vai dar uma dívida maior ainda. Menos 15. Menos 12, porque esse sinal de mais não altera em nada. Então, eu tenho duas dívidas, eu continuo com dívida. Então, sinais iguais. Somo os números, 15 mais 12, 27. E conservo o mesmo sinal, certo? Agora, o 18. O 18, você vai tirar do parênteses também. Então, vai ficar menos 18... menos 20, porque esse sinal de mais não altera o sinal do negativo. Então, devo 18, devo 20, qual é a minha dívida total? 18 mais 20, 38. Então, se essa é minha dívida, sinal de menos, sinais iguais, somam os números, conservo o sinal. Letra H, menos 45. Esse sinal de mais não altera em nada o negativo do 30. Então, eu também tenho duas dívidas. Sinais iguais, eu vou somar os dois números, 45 mais 30, 75. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aqui, eu tenho menos 100. Mais uma outra dívida. Então, esse mais não altera em nada o sinal desse menos 100. Então, veja bem, gastei 100 reais, gastei 100 reais, qual foi o total do meu gasto? Então, dívida mais dívida dá dívida. Então, eu gastei 200 reais, certo? Então, olha, sinais iguais sempre vai dar o mesmo sinal na adição. Então, a soma de dois ou mais números negativos dá sempre um número negativo. Por quê? Sinais iguais somam-se os números e conservam o mesmo sinal. Dívida mais dívida, lembrando que dívida mais dívida, lógico, tem que resultar numa dívida. Agora, número 3. As expressões abaixo já estão sem parênteses. Faça o cálculo seguindo as regrinhas dos sinais e dê o resultado de cada uma. Beleza, pessoal, já não tem parênteses aqui. Ficou mais fácil ainda. Então, você vai olhar. São sinais iguais? São. Sinais iguais, eu somo os dois números. Então, 7 mais 17, eu tenho
24. Sinais iguais, conserva o mesmo sinal. Lucro mais lucro, dá lucro, certo? Aqui, menos 8, menos 2. Tenho duas dívidas, certo? Tenho duas dívidas. Então, eu vou ficar aqui com uma dívida de 8, uma dívida de 2. 8 mais 2, 10. Fico devendo 10. Sinais iguais, somam-se os números e conserva o mesmo sinal. Aqui, ó, tem um estranho no ninho. Veja bem, aqui os números são diferentes. Quando os números forem diferentes, aí nós temos uma dívida e temos um lucro. Então, quando nós temos sinais diferentes, nós não podemos somar. Então, olha a nossa dúvida aqui, ó. Por que que nós não podemos somar? Porque se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Na matemática é assim. Mesmo que eu fique devendo um pouquinho, eu tenho que pagar pelo menos aquele dinheiro que eu tenho. Então, eu tenho 4, eu devo 9. 4 paga 9? Não, mas dá para pagar um pouquinho. Então, eu faço assim: 9 tira 4, 5. E qual que é maior? Qual número é maior? O da dívida ou do lucro? O da dívida. Então, eu conservo o sinal da dívida. Então, aqui fala-se assim: sinais diferentes, subtrai os números, eu tiro, 9 tira 4, 5. Ah, mas o sinal do meio é mais, por que que a professora está subtraindo? Porque o do 9 é menos. Então, a dívida é maior que o dinheiro que eu tenho. Então, eu subtraio e vejo quanto eu ainda fico devendo. Então, eu pago os 4 e fico devendo 5. Aqui. Sinais iguais. Volto lá de novo. Perdi 4, tive um prejuízo de 8. Sinais iguais, eu somo. Sinais diferentes, eu tiro, eu subtraio e pego o sinal do maior. Aqui também, ó, na letra E. Se você observar na letra E, nós temos aqui, ó, mais 19 menos 23. Então, eu tenho 19 e eu estou devendo 23. 19 paga uma dívida de 23? Não. Então, só de não pagar a dívida, eu já sei que eu vou ficar devendo. Mas quanto eu vou ficar devendo? 23 tira 19, se eu não consigo fazer 19 tira 23, eu faço o contrário. 23 tira 19, vai dar 4. Então, eu paguei um pouco do que eu devia, mas continuei devendo 4. Continuei devendo 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Devo 40, tenho 11. De novo, o que eu tenho não paga a minha dívida, mas dá para pagar pelo menos um pouco. 40 tira 11, 29. 29 o quê? Dívida. Ó, continuo devendo, porque o que eu tinha não dava para pagar os 40. Então, qual é o maior sinal, maior número? O 40 ou o 11? O 40. Então, o sinal do 40 é negativo. Então, menos 29. Aqui. 32 mais 14. Sinais iguais. Ganhei 32, ganhei 14. Então, eu ganhei quanto? Eu ganhei 46, porque são sinais iguais. Sinais iguais eu somo. Sinais diferentes eu tiro. Sinais iguais eu conservo o mesmo sinal. Sinais diferentes eu pego o sinal do maior número. Se o número maior for a dívida, fica com sinal de dívida. Se o número maior for o lucro, fica o sinal do lucro. Olha aqui, ó. Eu tenho 30 e devo só 1. 30 paga 1? Paga. E ainda sobra 29, porque o 30 é maior que 1. Então, ainda vai sobrar, sinal de sobrar, mais sinais diferentes, você subtrai, conserva o sinal do maior. Aí vem as informações aqui pra gente, né? Não esqueça, sinais diferentes, subtraem-se os números. O que é subtraem-se, gente? É tirar, fazer uma continha de menos, tá? Então, subtraem-se os números e conserva, repete o sinal do maior número. Se a dívida for maior que o lucro, repete o sinal da dívida, é lógico. Eu não consigo pagar a dívida,
eu fico devendo. Se o lucro for maior que a dívida, repete o sinal do lucro. É claro, se eu conseguir pagar minha dívida e ainda sobrar troco, eu fico com positivo. Exercício número 4. Quando aparecer um sinal de negativo, prestem atenção, quando aparecer um sinal de negativo antes de um parênteses, devemos trocar o sinal do número que está dentro do parênteses pelo seu oposto. O que significa oposto? O contrário. Observe os exercícios resolvidos e calcule o restante. Então, eu vou resolver um aqui e vocês vão calculando depois. Então, vamos ver, ó. Antes do parênteses, eu tenho o que aqui? Um sinal de menos. Quando tiver um sinal de menos antes do parênteses, eu faço o que com esse sinal aqui? Eu troco ele. Eu troco por quem? Pelo seu oposto. O que é o oposto? É o contrário. Então, eu vou fazer o contrário. Então, eu olho aqui, ó. Se o sinal é de menos, eu faço o contrário de mais. Qual é o contrário de mais? Menos. Então, quando tiver um sinal de menos, tem que ter muita atenção. Porque esse sinal de menos, ele troca o sinal que está dentro do parênteses. Logo depois, logo em seguida, né? Então, o menos troca esse mais pelo oposto. O oposto de mais 10, menos 10. Aqui, ó. O que significa esse sinal de menos? O oposto do seguinte. Então, menos 12 vai virar o oposto, vai virar mais 12. Aqui não tem cálculo numérico para fazer, é só regra de sinal mesmo. Aqui eu tenho menos antes do parênteses, então sempre o que vem antes, né? Então, o menos tá aqui, o parênteses vem depois. Então, o que eu faço com esse mais aqui? Eu troco pelo oposto. Então, o contrário de mais é menos 40. Aqui, ó, o contrário de menos 4 é mais 4. Aqui, esse negativo, ele vai alterar o sinal do parênteses? Vai transformar no oposto. Então, qual é o oposto de menos 15? Mais 15. Letra F. Menos está fora do parênteses e o mais está dentro do parênteses. Então, nós temos aqui o menos que vai transformar o mais no seu oposto. Então, nós temos aqui o oposto de mais 100, menos 100. O menos, lembrem-se, quando tiver um menos antes do parênteses, vou transformar o seguinte no seu oposto. Então, o oposto de mais 40, menos 40. O menos antes do menos, eu vou transformá-lo no oposto. Então, lembre-se bem disso. Quando tiver um sinal de menos antes do parênteses, para você eliminar esse parênteses e deixar o número sem parênteses, você tem que pegar o que está aqui dentro e transformá-lo no oposto, tá? Quando for, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse um sinal de mais antes de um parênteses, aí não tem problema. Esse mais, ele não troca, ele não altera o sinal do parênteses. Lembra que a gente faz isso aqui, ó, quando é mais? Então, quando é mais, esse número aqui, ele não tem o seu sinal alterado. Então, se eu tiver um mais e tiver aqui o mais 10, o que acontece? Esse mais 10 não vai ser alterado, porque antes dele tem um sinal de positivo. Então, o positivo não altera o sinal do parênteses, continua a mesma coisa. O negativo, ele transforma o sinal do número que vai ficar sem parênteses no seu oposto, sempre o contrário. Probleminha número 5. Vamos ver. Observe o quadro de temperaturas máximas, ou seja, as temperaturas mais altas, e as mínimas, que são as temperaturas mais baixas, registradas em algumas cidades, no dia 12 de dezembro de 2019. Então, vamos lá. Aqui tem a tabela. Cidade: Nova York. A temperatura máxima naquele dia foi 11 e a mínima, menos 8. Em Toronto, menos 7,
a máxima, e a mínima, menos 12. Ou seja, a maior temperatura que registrada nesses dias é a máxima. A menor temperatura é a mínima. Em Moscou, menos 2 graus centígrados, menos 7 graus centígrados, a mínima. Em Montreal, menos 6 graus centígrados, a máxima, menos 13, a mínima. Em Madrid, mais 17 graus centígrados, mais 7 graus centígrados. Então, aqui nós temos a tabela com as informações. Qual foi a variação de temperatura nesse dia? O que é variação da temperatura? É quando você pega a temperatura maior e tira a temperatura menor. Você faz uma subtração. Então, observa que entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, eu vou ter que fazer uma subtração. Então, eu vou fazer assim, ó, esse cálculo. Vamos calcular a variação de temperatura em Nova York. Então, qual foi a temperatura máxima em Nova York? Mais 11. Então, eu vou colocar o mais 11 no parênteses, porque eu vou fazer uma expressão numérica. Então, variação de temperatura, o que é mesmo? É a subtração. Eu vou pegar a máxima e vou subtrair a mínima. Então, eu vou ter que pôr outro parênteses, porque eu não posso pôr dois sinais juntos sem parênteses. Eu tenho que pôr um parênteses para separar. Qual é a temperatura mínima em Nova York? Menos 8. Então, eu vou pôr o menos 8 aqui. Pronto, formamos a expressão. Então, agora vamos eliminar os parênteses e fazer a regrinha de sinal. Vou tirar o mais 11 do parênteses, tá aqui. Agora, eu tenho que tirar o menos 8 do parênteses. Mas o que tem antes do parênteses? Olha, tem um sinal de menos. O que acontece quando tem um sinal de menos antes do parênteses? Ele transforma esse sinal aqui, ó, do 8, no seu oposto. Qual é o oposto de menos? O oposto de menos é mais. Então, vai ficar mais 8, porque tem um sinal de menos antes do parênteses. Agora, podemos fazer o cálculo. Sinais iguais, agora com os números fora do parênteses, sinais iguais, eu somo os números e conservo o mesmo sinal. Então, nesse dia, teve uma variação de temperatura de mais 19 graus centígrados. Vamos aqui, Moscou. Em Moscou, a temperatura máxima é de menos 2. Eu vou tirar a temperatura mínima de Moscou, que é menos 7. Então, observem aqui, menos 2. Agora, eu tenho que tirar o 7 do parênteses, mas qual sinal eu vou utilizar? Então, lembrem-se, quando tem um menos antes do parênteses, ele vai transformar o outro sinal no seu oposto. Qual é o oposto de menos? Mais. Então, eu tenho um negativo e um positivo agora. Sinais diferentes, nós vamos tirar. 7 tira 2, 5. Qual é o maior número? 7. Mais 7. Então, a variação de temperatura em Moscou foi de 5 graus centígrados. Em Montreal, a temperatura máxima foi menos 6. Então, eu vou tirar a temperatura mínima, que foi menos 13. Então, bora lá. Menos 6. O que esse menos vai fazer com o sinal que está aqui dentro? Vai transformá-lo no oposto. Qual é o oposto de menos 13? Mais 13. Então, eu tenho aqui menos 6 e mais 13, certo? Então, eu tenho dois sinais diferentes. 13 tira 6, vai dar 7. E eu pego o sinal do maior, o maior é 13, então é positivo, ok? Então, nesse dia, a variação de temperatura foi mais 7 graus centígrados. Em Madrid, a temperatura máxima em Madrid, mais 17 graus. Eu vou tirar a temperatura mínima, que foi mais 7 graus. Então, vou tirar o 17 aqui do parênteses, porque não tem nenhum sinal desse lado aqui para mudar ele. E esse menos aqui, ele vai trocar esse mais pelo seu
oposto. Então, ao invés de ficar mais 7, vai ficar menos 7. Então, 17 positivo e menos 7 são sinais diferentes. Então, eu vou subtrair. 17 tira 7 vai dar 10. Qual é o sinal do maior? O 17 é o maior, eu fico com o sinal de mais. Mais 10 graus centígrados. Viu, pessoal? É só exercitar, lembrar das regrinhas de sinais, fazer com calma, prestando atenção, que a gente aprende, tá? Então, boa aula para vocês, bons exercícios, exercitem bastante e até a próxima.